Oi, gente! Finalmente me atrasei, né? Bastante. Peço desculpas desde já. Mas cá está o nosso quarto estudo da Bíblia, ou seja, o quarto livro, né? Do Antigo Testamento, ou seja, do Primeiro Testamento, que é o livro de Números. Então vamos lá começar então esse estudo, porque ele já está atrasado já há bastante tempo, né? O tema central é a punição de Deus sobre, né, o povo, né, que está caminhando ali no deserto. Deus pune eles durante 40 anos em caminhada ali pelo deserto. Isso por conta de não obedecê-lo. Com relação ao autor do livro de Números, não é assim identificado de forma realmente assim direta, ou seja, específica. No entanto, alguns estudiosos, né, atribuem o livro de Números a Moisés, porque é durante a caminhada do deserto, né, com o povo lá que saiu do Egito. A data é por volta de 1400 a.C. ou 200 anos mais tarde. O local onde acontece a história, né, do livro de Números é no Egito, no lado sul de Israel, e termina no país chamado Moabe, que é a atual Jordânia. Por que se chama esse livro Números? Porque o povo foi contado, né, ou seja, numerado duas vezes em duas fases diferentes. No caso, com a geração velha, que foi aquele povo, né, que saiu do Egito e morreu no deserto. E a segunda vez é, no caso, a geração nova, foi a geração que entrou em Canaã. E o título, ou seja, o nome do livro, Números, em hebraico, quer dizer no deserto. Literalmente, o livro de Números, ele é contado, ou seja, ele é realizado num deserto. E os 25, né, primeiros capítulos do livro de Números relatam a experiência da primeira geração, no caso, os primeiros, aqueles que saíram do Egito e caminharam durante o tempo no deserto. Então, relatam, assim, as experiências deles. Já o restante dos capítulos do livro, no caso, relatam as experiências, as vivências da segunda geração, ou seja, aqueles que entraram em Canaã. Então, assim, de início, né, do livro de Números, você já vê, assim, a caminhada do povo, mas com muita dificuldade, e eles reclamando bastante, que não tinha carne, não tinha comida, ou seja, o maná estava se esgotando, enfim, sempre resmungando, e por isso que Deus os pune, né? Durante 40 anos de caminhada no deserto, ou seja, era para ser uma caminhada mais rápida, mais breve, para poder chegar à terra prometida. Só que o povo, né, mal agradecido, por assim dizendo, mas assim, resmungando bastante, não obedecendo a Deus, Deus os puniu da forma que achou melhor. Então, mesmo testemunhando todos os milagres de Deus, né, o povo ainda assim não confiou em Deus. Logo, Deus os puniu. E aí passaram-se 40 anos de caminhada nesse deserto até levantar-se a nova geração, o acampamento, né? Assim como guia, como mestre, o ancião, no caso Moisés, que já estava aí com 120 anos. E aí eles seguem, né, viagem para a Terra Prometida, né? Essa geração assim, sendo guiada por Moisés. E eles têm, assim, um santuário, um local realmente, assim, de adoração a Deus, que é móvel, que eles construíram, né, mediante, assim, as orientações do próprio Deus. Logo, assim, eles chegam ao monte, né, a península, no caso de Sinai, que não é nada, assim, de um paraíso, muito pelo contrário, é um local, assim, cheio de areia, realmente, assim, um local um tanto, assim, que desagradável. E o povo começa o quê, minha gente? A reclamar, isso mesmo, a levar um bocado, assim, de falatório, de resmungação mesmo para Moisés. E logo Deus, né, castiga o povo mediante, assim, essas reclamações, né, esse coração não agradecido. E aí a punição é que Deus envia, assim, serpentes para poder picar o povo. Mas aí logo depois o povo começa a clamar, né, com o coração arrependido, e Deus envia uma cura. Pede a Moisés para poder pregar, assim, né, num poste, uma réplica de uma serpente. E aquele que foi mordido, olhar para ela, logo será curado. Então Deus envia a cura. Esse é um Deus de misericórdia, né, gente? De amor, a gente vê assim claramente. Só tem que, né, gente, os israelitas seguem reclamando, resmungando, e logo assim se unem, né, tramando para colocar outro líder no lugar de Moisés. E Deus só não extinguiu realmente assim com todos, acabou com todos por conta da intercessão de Moisés, né, pelo povo. Mas o povo reclamando, ingratidão, querendo voltar para o Egito, e em meio às suas tramas, Deus envia para eles algo terrível.
E aí Deus envia uma doença que mata os 10 anciões, que andaram assim, tramando e resmungando, né? E ainda assim, minha gente, o povo israelita acaba invadindo cananeus, né? Sem seguir as ordens de Deus, as ordens mesmo de Moisés, e agem assim por si. Mas chegando lá, são encontrados assim os cananeus armados com as espadas e tudo, e botam eles para poder correr, né? Para voltar assim para Moisés. Logo o povo volta a questionar a liderança de Moisés e levanta assim supostamente novos líderes, né? Porque acha que Moisés tomou a frente ao se tornar assim meio que favorito filho de Deus. Enfim, Moisés ficou com a cabeça cheia com isso, né? E manda eles ir diante a Deus mesmo, irem perguntarem, buscarem, enfim, colocam lá diante de Deus e Deus mandar a resposta de forma realmente clara e objetiva. Simplesmente está lá aqueles candidatos a serem líderes, né, no lugar de Moisés e suas famílias, assim como o restante do povo, né, israelita. E o chão se abre. No que o chão se abre, exatamente, somente todos aqueles candidatos a líderes caem nesse buraco, assim como suas famílias, né, ao abrirem assim o chão. E logo que eles todos caem, o chão se fecha, ou seja, a resposta final de Deus, né, de que Moisés realmente é aquele que Deus separou, que Deus escolheu para poder levar o povo à terra prometida, a Canaã. E aí, os que restaram seguem em direção a Canaã com Moisés. Infelizmente, os irmãos dele, no caso de Moisés, já não seguem assim com eles. No caso, Miriam, a irmã, e Arão já morreram assim, inclusive lá no oásis. Então, assim, logo que começou no início da viagem, Arão morre e Miriam, no caso, no oásis, né? Então, ele segue a caminhada assim, exatamente sem os irmãos, né, mas com o povo dele, querendo ou não, a família dele, de certa forma, né. E assim, Moisés também não chegará à terra prometida, isso porque por conta de um pecado assim meio que desconhecido. O que fica mais ou menos assim aparente é que quando Deus manda, né, Arão e Moisés ir diante daquela rocha para sair água, ele pede para poder falar, e eles realmente batem, né, na rocha e a água sai, né, para poder assim saciar o povo, né, da sua sede. Então, assim, não confiaram em Deus, não fizeram o que Deus pediu. Então, logo, né, assim, Deus os castiga. Ó, vou ler aqui para vocês como tá em Números 20:12. Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. No caso, Deus falou isso a Arão e a Moisés. Então, Arão já morreu e Moisés vai morrer durante esse caminho, esse percurso, mas não vai chegar à terra prometida, para vocês verem, né? Foi separado por Deus, escolhido por Deus, mas por não realmente confiar em Deus, não fazer como Deus instruiu, né? Ao ir ali diante daquela rocha ali, Deus vai punir, né? Deus é um Deus de misericórdia, de amor, mas cada vez mais vocês percebem que eu também, né, percebo cada vez que eu leio, somente agora, que Deus é misericórdia, amor, é tudo isso, mas Deus também é justiça. Deus não pode ir de contra a palavra dele. Então, assim, é algo, né, pra gente se ligar assim na nossa vida. Mas vamos continuar com o raciocínio, que no final eu faço um breve resuminho e assim conto um pouquinho do que eu penso, sabe, do que Deus assim trouxe ao meu coração. E ao longo assim do caminho que o povo israelita, né, caminha até chegar a Canaã, né, o povo sofre muitos ataques dos exércitos. No entanto, aqueles guerreiros que estão sendo liderados, orientados, guiados, né, assim com relação às lutas por Josué, mostram assim realmente serem invencíveis, né? Então, assim, tem perdas, tem, mas aqueles realmente que estão ali lutando e querendo ou não assim obedecendo a Deus, confiando em Deus, eles são realmente assim vitoriosos. E antes dos israelitas chegarem assim à terra de Canaã, né, Moisés trouxe a questão de conceder direitos sobre as terras, né, que iriam ser encontradas em Canaã. No caso, iriam ficar assim com os pais, né, iriam ser pros filhos, ou seja, iam passar de família para família, ou seja, ficar na mesma família, mas passando de filho para neto e por aí vai. Nunca ser passada para outras famílias. Mas Deus replicou assim claramente, né? Se o homem, no caso assim, morresse, não tivesse filho, né? Era para ser assim, a herança, a terra, né? Passada para sua filha. E a única objeção seria essa filha, essa mulher, né? Se casar com um homem também da tribo, para meio que manter ali
tudo na família. Ela não tinha o direito de se casar com alguém de outra tribo. Então, o livro de Números, gente, é basicamente assim, essa história. E assim, um resumo, assim, de forma direta, objetiva, papum, é que o livro de Números, com relação à rebelião, desobediência, pecado, Deus vai punir. No caso, Deus puniu, né? Com o julgamento dele, da forma dele, mas Deus castigou. Simplesmente por não confiar, simplesmente por não obedecer, simplesmente por reclamar, simplesmente por serem ingratos. O livro assim de Números, trazendo para nossa vida, pode nos ajudar com relação à idolatria, à imoralidade sexual, à desobediência, o pecado. Alerta-nos quanto à tendência, né, o fato de resmungarmos, de reclamarmos com relação às autoridades postas em nossas vidas, desde pai, mãe ou simplesmente o chefe ali do trabalho, né, mas autoridades postas por Deus, porque toda autoridade que tem hoje no mundo, sobre a terra, na nossa vida, foi posta com Deus, gostando a gente ou não. E diante desse relato, né, desses relatos, na verdade, do livro de Números, é para poder nos levar a repensar essas questões e nos levar a obedecer, a confiar, assim, em Deus, né, no que Ele deseja, com o que Ele faz, porque Ele tem o controle de tudo, mas assim, confiar que Ele está à frente de tudo, entendeu? E nenhuma liderança, nada que está à frente, assim, de nós, das nossas vidas, que nos ajuda, né, a seguir muitas vezes de forma realmente subordinada ali, né, por ser um líder, por ser uma autoridade, é algo que é do Pai amoroso, é de Deus, sabe? Então a gente tem que obedecer e tem, de certa forma, ter um temor, né, com relação a isso, e a blasfemar, a reclamar e a desobedecer, que isso é algo sério, porque Deus é santo e Deus tem misericórdia, mas Deus também é justiça, né? Assim como o povo israelita sofreu durante a caminhada desértica, né, por 40 anos, muitas vezes Deus permite que nós sofremos também, né, momentos de solidão, de profunda tristeza, seja com doença, problema emocional, não importa, mas Deus permite que muitas vezes a gente passe pelo vale do deserto para poder, né, nos punir. Muitas vezes com relação à nossa desobediência, nosso coração de estar resmungando, nosso coração ingrato. E muitas vezes não é para poder nos punir, não. É para poder nos aperfeiçoar, isso mesmo, né? Nos ajudar a ser mais semelhante a Ele. Mas assim como Deus restaurou, né, o povo lá de Israel, Deus também vai nos restaurar. Se a gente tiver realmente o coração arrependido com relação às atitudes, pensamentos, né? A gente, mesmo que a gente observou depois, bem depois já tá sofrendo um bocado, ter sofrido muito, não importa, né? Reconhecer que nós erramos é muito importante. Reconhecer que desobedecemos a Deus, que fomos de encontro, somente nós. Quem aí é cristão, temente a Deus, conhece o Evangelho. Então, assim, quando reconhecemos uma falha dessa, Deus age de forma grandiosa sobre a nossa vida e transforma tudo, gente. Então, o foco, né, é nos voltarmos realmente para Deus, né? Nos arrependermos e buscarmos assim, viver uma vida que o agrade, porque é sempre melhor para nós. Então, assim, busquemos esse coração, amém? Ó Senhor, eu quero te pedir, Pai, abençoe, Senhor, a vida, Senhor, dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que conhece, Senhor, o íntimo de cada um. Tu és aquele, Senhor, que pode fazer, Senhor, infinitamente mais, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Ó, Senhor, eu te peço, Senhor, venha trazer a luz, Senhor, elucidar, Senhor, tudo que essa pessoa tem feito, tem vivido, Senhor, o que ela tem passado, Senhor, Tu conheces as lutas de cada uma dessas pessoas, Pai. Venha revelar a cada uma delas, Pai, neste momento, o que Tu, Senhor, tem buscado delas, Senhor, por que Tu tem permitido, Senhor, viver tantos momentos difíceis, passar por esse vale, Senhor, oh Pai, venha trazer realmente, Senhor, clareza, Senhor, diante da vida que tem vivido, Senhor, e de pecado, Senhor, nos leva, Senhor, realmente a ter um coração obediente, Senhor, porque a nossa natureza é ser do contrário, é agir por nossa vontade, é bater de frente com a Tua vontade, Senhor. Mas, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a ter esse coração disposto a Te obedecer, a ter esse coração disposto a reconhecer onde falhamos, Pai. Queremos ser perfeitas e perfeitos para Ti, Senhor. Então, traz assim
paz, clareza as nossas vidas, Senhor, a vida de cada um que está me assistindo, Senhor. Revele a cada um, Senhor, o porquê de cada situação que está vivendo, Senhor. Ou no mínimo, Pai, traga paz, Senhor, diante da situação que cada um esteja vivendo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que conhece tudo, Senhor, e todo, Senhor. Nada acontece por acaso, Senhor. Tudo, absolutamente tudo está nos teus planos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, pega a vida, Senhor, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, e traga, Senhor, à luz tudo aquilo que está oculto, Senhor. Tudo aquilo que essa pessoa ainda não enxergou diante da situação da vida que tem levado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Encontro vocês no próximo vídeo de estudo, ou seja, no Deuteronômio, que vai ser muito em breve. Com fé em Deus, não vou atrasar tanto, tá? Beijo grande, Deus abençoe todos vocês. Se gostou do vídeo, não deixe de dar joinha e de compartilhar, tá bom? Porque é um vídeo que eu faço questão de ser compartilhado. E eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês compartilham, ou seja, quando vocês interagem, tá? Beijo, tchau!